14 horas e 10 minutos do dia 30/6/2022, uma quinta-feira. Saudações cristãs a todos, e que tenhais benignidade merecida e paz da parte de nosso Deus, o Todo-Poderoso, e de seu Filho, o amado, o Cristo, Salvador daqueles que acreditam nele. Vamos para a nossa reflexão bíblica de hoje. Nosso tema de hoje é: para onde vais? Muita gente hoje estão saindo de seus países. Muitas pessoas estão na busca de dias melhores. Mas, na busca por dias melhores, pessoas fogem de seus países e, às vezes, tudo acaba em tragédia. Porque o número de imigrantes cresce. É uma coisa assustadora hoje no mundo. Fugir de seus países em busca da sobrevivência não é privilégio dos nossos dias. No passado também isso acontecia. Mas hoje, se você abrir qualquer jornal ou ligar qualquer dispositivo eletrônico, você vai ver notícias como crise na fronteira, Estados Unidos cobram do Brasil para frear a imigração. Naufrágio no litoral dos Estados Unidos, 39 pessoas mortas. Tragédia com imigrantes na fronteira. Filas de venezuelanos fugindo para o Brasil. Situações como essas nós temos vistos, acompanhado em todos os canais de televisão. Mas a última tragédia envolvendo imigrantes aconteceu nos Estados Unidos. As manchetes são: caminhão encontrado com pessoas mortas que estavam fugindo de vários países. São pessoas de várias nacionalidades. O total dessas pessoas mortas chegou a 51. Isto aconteceu agora, recentemente, no começo desta semana. É realmente mais uma tragédia envolvendo imigrantes. Mas nós conhecemos relatos de pessoas que fugiram de seus países em busca de melhores dias. A Bíblia Sagrada, por exemplo, ela nos diz no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, e dos versículos 54, 56 e 57, a história envolvendo um personagem bem conhecido chamado Jacó. Esse relato, ele diz-nos assim, versículo de número 54. E por sua vez, principiaram a vir os 7 anos de fome, assim como José dissera, e veio a haver fome em toda a terra. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E havia fome sobre toda a superfície da terra. José começou então a abrir todos os armazéns de cereais que havia entre eles e a vender aos egípcios, visto que a fome se apoderara da terra do Egito. Além disso, vinham ao Egito pessoas de toda a terra para comprar de José, porque a fome se apoderara de toda a terra.
Continuando esse relato, aqui no livro de Êxodo, no capítulo de número 46, vamos primeiro ainda para o livro de Gênesis. No capítulo de número 46, e dos versículos de capítulo de número 1, dos versículos 1 até o 6. Note o que aconteceu com esse homem do verdadeiro Deus. Concordemente, Israel e todos os que estavam com ele partiram e chegaram a Berseba. E ele passou a oferecer sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou então a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. Ao que ele disse: Eis-me aqui. E ele prosseguiu dizendo: Eu sou o verdadeiro Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e eu mesmo seguramente te farei também subir de lá. E José deitará a mão sobre os teus olhos. Depois disso, Jacó se levantou de Berseba, e os filhos de Israel continuaram a transportar Jacó, seu pai, e seus pequeninos, e suas esposas, nas carroças que Faraó enviara para transportá-los. Além disso, tomaram consigo suas manadas e seus bens que tinham acumulado na terra de Canaã. Por fim, entraram no Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Êxodo no capítulo 1. Êxodo no capítulo de número 1. Nos diz aqui, ó. Êxodo 1, do 8 ao 10. Ele diz assim, o relato, continuando. Com o tempo, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. E ele passou a dizer a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vamos, lidemos com eles astutamente, para que não se multipliquem e suceda que, caso nos sobrevenha uma guerra, eles certamente sejam também acrescentados aos que nos odeiam e lutem contra nós e subam saindo do país. Aqui começou a tragédia envolvendo os israelitas. Eles fugiram para salvar a sua vida, chegaram no Egito, sobreviveram, comeram pão, mas a tragédia começou a vir. O povo do Egito, o faraó, achou agora de escravizar os israelitas e fazê-los sofrer. A fuga para a sobrevivência estava agora se transformando num pesadelo, numa verdadeira tragédia. E isto aconteceu com o povo de Deus lá no Egito. Uma verdadeira tragédia. Hoje não é diferente. Para que a nossa fuga não acabe em tragédia, temos que nos perguntar: o que estou buscando? O que é que eu quero? Eu vou fugir para outro país? Buscar o quê? Riqueza ou sobrevivência? Temos que nos fazer essas perguntas. Nós vemos que uma pessoa, no passado, estava interessada em algumas atitudes. O livro de Jeremias nos mostra que um homem chamado Baruque estava querendo fugir.
Baruque estava com um objetivo na vida. E o próprio Deus Todo-Poderoso fez ele entender por que ele agora queria fugir. O capítulo 45 e o versículo do 1 ao 5 diz para nós da seguinte maneira: a palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, quando escreveu no livro estas palavras da boca de Jeremias, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim disse o soberano, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a teu respeito, ó Baruque, disseste: ai de mim, pois por que Todo-Poderoso acrescentou pesar à minha dor? Fatiguei-me por causa do meu suspiro, e não achei lugar de descanso. Assim, lhe deveras disse, assim disse o Todo-Poderoso: eis que derrubo o que edifiquei, e desarraigo o que plantei, até mesmo todo o país. Mas no que se refere a ti, estás procurando grandes coisas para ti. Não continues a procurar. O Deus Todo-Poderoso deu um alerta para Baruque. Baruque estava agora, ele tinha o suficiente para a sua sobrevivência. Mas Baruque agora estava querendo muita coisa. E o resultado final, ele diz aqui, ó: pois eis que trago uma calamidade sobre toda a carne, é a pronunciação do Todo-Poderoso. E vou dar-te a tua alma por despojo em todos os lugares aos quais fores. Deus estava dizendo para Baruque: eu vou salvar a tua vida. Não vou te cobrir de luxo e de riqueza, mas a tua vida será suficiente. Baruque entendeu a mensagem, e ele foi um dos sobreviventes, junto com Jeremias, quando Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo. Ele foi um dos sobreviventes. E esse relato, sem dúvida, nos dá alegria de sabermos que o Todo-Poderoso cuida de nós, de forma que não nos dá luxo, riqueza, fama e glória. Neste mundo não. Neste mundo não. Mas Ele salva a nossa vida de muitas tragédias. Então, continuamos a nos perguntar: nós estamos satisfeitos com a vida que temos hoje? Será que estamos satisfeitos? Ou estamos buscando muita coisa, assim como Baruque estava buscando? Um relato bíblico serve de grande exemplo para nós. 1 João, capítulo 2, e dos versículos de número 15 ao 17, olha o que ele nos diz: não estejais amando nem o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, e o desejo dos olhos, e a ostentação dos meios de vida da pessoa, não se origina do Pai, mas origina-se do mundo. Outro sim, o mundo está passando, e assim também o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sem dúvida, é mais um grande exemplo para que nós possamos entender e possamos nos precaver e possamos salvar a nossa própria vida
nestes dias atuais. E por que precisamos salvar a nossa vida? O livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, e no versículo de número 15 e o 16, dá para nós um grande motivo. O relato diz assim, ó: assim como se saiu do ventre da mãe, nu se irá novamente embora. Assim como se veio, e não se pode levar absolutamente nada pelo seu trabalho árduo, que se possa levar junto na mão. E também isso é uma grande calamidade. Exatamente assim como se veio, assim se irá embora. E que proveito há para quem continua a trabalhar arduamente para o vento? Talvez fosse muito bom que nós meditássemos nesses versículos. Nós nascemos nu e vamos retornar ao pó nus. Não trouxemos nada ao mundo e também não vamos levar nada. Quando nascemos nu e a nossa mãe nos cobriu. Também na nossa morte não levaremos nada. E não herdaremos muitas coisas, não. Será apenas um pedaço de chão pequeno que nos guardará até o dia em que Deus resolva nos ressuscitar. Por isso nós temos mais um exemplo aqui da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, que era jovem, mas porém era maduro, já era um homem maduro, no capítulo de número 6 e do versículo 6 até o 8, olha o que Paulo disse a Timóteo: de certo é meio de grande ganho esta devoção piedosa, junto com a autossuficiência, pois não trouxemos nada ao mundo, nem podemos levar nada embora. Assim, tendo sustento e com que nos cobrir, estaremos contentes com estas coisas. Sim, irmãos, estarmos contentes com poucas coisas é o correto. É o correto. Porque se nos atarefarmos muito na nossa própria sobrevivência, em como ganhar muito, poderemos perder o foco da vida eterna, que era para este rumo que Baruque estava indo quando Deus o aconselhou, a não buscar muita coisa, a não querer ir embora caçando muitas coisas. Por último, irmãos e amigos, o apóstolo Paulo disse aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 15. Ele disse, para nós, que somos leitores da palavra de Deus, ele disse: pondera estas coisas, absorve-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Presta constante atenção a ti mesmo e ao teu ensino. Permanece nestas coisas, pois, por fazeres isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te escutam. Sim, irmãos, nós temos uma tarefa hoje. Cada um de nós temos uma tarefa importante. Temos que trabalhar para comer, porque a Bíblia diz que quem não trabalha também não coma. Temos que nos vestir, nos cobrir. Temos que ter um local para viver, para morar. Mas não podemos fazer disso o nosso alvo principal na vida. Nós temos que continuar fazendo da leitura da Bíblia o nosso guia, para que não estejamos em fuga para este mundo, buscando muitas coisas, e que no final a nossa vida acabe numa tragédia. Porque é só o que nós vemos no mundo de hoje. Tragédias, tragédias e tragédias. Portanto, fuja das tragédias. Busque o verdadeiro caminho que está
na leitura da Bíblia Sagrada. E se assim você fizer, estará num bom caminho e sua vida estará longe da calamidade e das más situações da vida. E você terá certeza de que está indo para um bom lugar.